Amém, irmãos? Queridos, estamos voltando agora então, dando continuidade à nossa aula acerca da importância do contexto para a interpretação bíblica. Nós falamos no começo da aula acerca da cronologia bíblica e falamos também acerca dos povos e culturas que precisamos ter um conhecimento razoável para que nós possamos entender algumas dinâmicas que acontecem no Antigo e no Novo Testamento. A partir de agora, nós vamos estudar um pouco acerca de algumas fontes que são utilizadas para a interpretação dos textos bíblicos. E essas fontes elas serão fundamentais para que nós possamos buscar subsídios de entendimento de determinadas passagens bíblicas, e eu vou buscar mostrar para vocês na prática como elas são importantes no entendimento de algumas passagens bíblicas, certo? Bom, então essas fontes, o que são elas, quais são elas? As fontes elas são elementos externos que nos servem para que nós possamos, ou servem como ferramentas para que nós possamos escavar determinados textos da palavra de Deus. Então, a primeira que eu vou citar aqui para vocês é a literatura clássica, ou seja, os escritos que existiam no período tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que serviram de base para determinados textos bíblicos ou para determinadas passagens bíblicas. Então, eu vou utilizar como exemplo para vocês, eu vou pedir que abram aí em Atos, capítulo 17, versículo 18. Outro abre em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. E outro vai abrir em Tito, capítulo 1, versículo 12. Atos 17, 28. 1 Coríntios 15, 33. Tito, capítulo 1, versículo 12. Quem achou Atos, capítulo 17, 28, aí pode ler? Então, perfeito. Olha só. O apóstolo Paulo está aí em Atenas, e ao chegar em Atenas, ele percebe que algumas pessoas, alguns filósofos, estoicos e epicureus, estavam discutindo sobre algumas questões da vida, até que Paulo chega, ele é convidado para o Areópago, e lá no Areópago ele começa a sustentar algumas verdades da palavra de Deus. Eu acho muito interessante esse texto de Atos 17, que é um dos meus preferidos livros de Atos. E quando chega no versículo 28, ele vai dizer o seguinte: porque nele vivemos, nos alimentamos e existimos, como também disse alguns dos vossos poetas, somos sua descendência, dele fomos feitos descendência. Vocês vão notar que o apóstolo Paulo está citando aí, em um único versículo, 3 pensadores ou 3 poetas gregos. Então, em primeiro lugar, a gente percebe que Paulo ele tinha um conhecimento vasto, não apenas da tradição judaica, como também da literatura clássica. E ao fazer isso, Paulo ele vai citar 3 poetas ou 3 pensadores gregos. São eles Epimênides, Arato e Cleanto. Epimênides foi um pensador que viveu por volta do ano 600 a.C. E ele, falando acerca do Deus Criador, do Deus que criou todas as coisas, ele fala: porque nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Então essa frase inicial do versículo 28 é uma frase de Epimênides. Logo em seguida ele vai falar: como também diz alguns dos vossos poetas, somos feitos sua descendência. Então ele está falando que alguns poetas falavam essas palavras, falavam da ideia de que nós somos descendentes dos deuses, somos pessoas que vieram do próprio Deus. E quem é que ele está falando disso? Ou quem é que fala acerca disso? Um pensador chamado Arato, que viveu entre os anos 315 e 240 a.C., e um pensador chamado Cleanto, também, que viveu entre 331 e 233 a.C. Arato dizia: somos descendentes de Deus, e Cleanto dizia: somos todos sua descendência. Então percebam como a literatura clássica ela nos serve para entender de quem é que Paulo estava falando naquele texto, e perceber que Paulo, como ele brilhantemente faz aí em Atos 17, ele está utilizando elementos da cultura grega para transmitir a mensagem do Evangelho.
Lá em 1 Coríntios 15, 33, nós temos um versículo que é muito famoso, né? E que as pessoas utilizam bastante, e talvez alguns não saibam que, na verdade, esse versículo é uma citação de um pensador que existia naquela época também na Grécia, já que Paulo está falando aos coríntios. Os irmãos sabem que Corinto era uma cidade da Grécia, então ele cita um pensador chamado Menandro. O que é que diz aí em 1 Coríntios 15, 33? Quem pode ler? Então percebam, Menandro, ele estava falando nesse texto acerca de pessoas que falavam coisas que eram infundadas ou inverdades, falando mentiras. E falando acerca da importância da verdade, né, em grego aletheia, Menandro ele vai falar que as más conversações corrompem os bons costumes. Então Paulo ele está falando aqui, citando um pensador grego que viveu ali na Grécia no período anterior à escrita da carta aos Coríntios. Da mesma maneira, lá em Tito, capítulo 1, versículo 12, quem pode ler aí? Vamos lá no fundo, levanta. Pronto, então ou seja, ele está falando aqui, escrevendo a Tito. Tito, ele foi um presbítero, né, que teria sido enviado, presbítero ou bispo, né, a expressão aí, episcopos, que é usada para Tito, ela é objeto de discussão na história da igreja, se Tito ele era um presbítero ou se Tito ele era um bispo, né, mas o que nós sabemos é que ele é enviado para uma ilha chamada Creta. E nessa ilha ele começa, ele é levado por Deus, levado pelo Espírito Santo, para poder disseminar a mensagem do Evangelho lá e instituir outros presbíteros e diáconos naquele lugar. E ao chegar naquele lugar, os cretenses eles tinham uma fama terrível, uma fama de que eram preguiçosos, de que eram bebegões, de que eram mentirosos, tanto que a expressão, para vocês terem ideia, né? A gente falou dos coríntios, que eles eram pessoas completamente entregues à imoralidade sexual, tanto que surgiu naquela época um verbo, né, chamado corintianizar. Né? Corintianizar significava basicamente a prática da imoralidade sexual, né? Ser dado à imoralidade sexual. Da mesma maneira também, os cretenses eles tinham, né, um verbo, né, que era cretinizar, daí, se eu não me engano, daí que vem a palavra cretino. Né? Cretino é basicamente uma pessoa que não tem moral, que não tem escrúpulos, não tem vergonha, da mesma forma como eram os habitantes da ilha de Creta. Só que esse pensador que eu citei anteriormente, Epimênides, né, também era grego, ele dizia uma frase que era um pouco contraditória, porque ele dizia: os cretenses são sempre mentirosos. Só que ele também era cretense. E qual era o paradoxo dessa frase? Se ele é cretense e ele estava dizendo que os cretenses são mentirosos, então ele estava dizendo que ele também era mentiroso. Se ele estava dizendo que ele também era mentiroso, né, como é que a gente ia acreditar na palavra dele de que os cretenses eram mentirosos? Então existe um paradoxo aí, inclusive esse paradoxo de Epimênides, ele é estudado por um pensador, um cientista cognitivo chamado Douglas Hofstede, né, que escreveu um livro chamado Gödel, West e Bach, o entrelaçamento de gêneros brilhantes, que ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 73 ou 74. Então, para vocês terem ideia da importância dessa frase de Epimênides, que é citada aqui pelo apóstolo Paulo na Epístola a Tito. Então, diante disso, eu trouxe esses 3 exemplos para vocês para mostrar como a literatura clássica ela é importante, ela lança a luz no entendimento, na interpretação de determinados textos da Escritura Sagrada. Logo em seguida, nós temos, né, uma das principais fontes do nosso entendimento, que é a arqueologia. A arqueologia ela é fundamental no entendimento de várias questões da Escritura Sagrada que foram descobertas posteriormente. E eu quero trazer para vocês, né, algo que foi citado pelo pastor José Ivan na última aula, que é a controvérsia existente entre a passagem do cego de Jericó. Então eu vou pedir que um dos irmãos abra para vocês em Mateus capítulo 20, versículos 29 a 34.
Outro vai abrir Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. E outro vai abrir Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43. Vou pedir que leiam apenas o versículo inicial. Certo? Então, Mateus 20, 29, Marcos 10, 46, Lucas 18, 35. Quem achou Mateus 20, 29, se coloque em pé e pode ler. Saiu eles, Jericó, seguiu uma grande multidão. Continua. Pode continuar. Quantos cegos? 2 cegos. Então, Mateus vai dizer que eram 2 cegos. Marcos 10, 46. Quem pode ler aí? Olha lá. O texto diz que ele estava fazendo o que? Ele estava saindo, né? Certo. Quantos cegos? Quantos cegos? Então, um cego na saída da cidade, né? Pronto. Lucas, capítulo 18, versículo 35. Aconteceu o quê? Chegando ele perto de Jericó. Ele estava chegando em Jericó. Então, estava na entrada da cidade, né? Ele estava um cego assentado no caminho. Pronto. Repete aí o texto de Mateus, porque eu não vi a parte que ele fala da entrada da cidade. Mateus 20, 29. Mateus 20, 29. E saindo, pronto. Só essa parte mesmo. Pronto. Tem misericórdia. Então, o Evangelho de Mateus ele vai dizer que eram 2 cegos na saída da cidade. O Evangelho de Marcos diz que era um cego na saída da cidade. E o Evangelho de Lucas tinha muito cego, né? É uma possibilidade, né? E o Evangelho de Lucas fala que era um cego na entrada da cidade. Então, como é que a gente harmoniza isso? Né? Como é que a gente chega em consenso? Uma interpretação possível é a que o irmão Xavier falou, né? Vai ver que tinha muitos cegos na cidade. Jesus encontrou um na entrada, encontrou um outro na saída e depois encontrou mais 2 na saída. Só que essa interpretação tem alguns problemas, é um pouquinho complicado. Qual é o problema que nós temos aí? Primeiro, a questão da quantidade de cegos. Era 1 ou era 2? Como eu falei para vocês, e por isso que a aula número 1 foi fundamental, a gente tratou dos princípios da interpretação e um dos princípios é a da inerrância bíblica. Se a Bíblia é inerrante, eu não posso aceitar que há contradições na Bíblia. Então eu não posso dizer que Mateus estava certo e que Lucas estava errado. Eu não posso dizer isso. Então eu tenho que buscar uma harmonia dos textos. E aí eu vou entender que uma das interpretações possíveis, e é a que eu mais gosto, é a interpretação de que, primeiro, nós tínhamos 2 cegos, mas apenas um deles é que gritava. Então, Mateus ele faz a descrição da quantidade e Marcos e Lucas fazem a descrição daquele que estava falando. Então, tinha um cego gritando, não quer dizer que não tinha outro cego. Agora, o maior problema em relação à questão da saída e entrada na cidade. E aí, alguns vão dizer que é uma questão de perspectiva, né? Já que as cidades naquela época elas tinham várias portas, vários portões. Então, a cidade de Jericó ela tinha um portão principal e, para alguns, se ele tivesse vindo de dentro para fora, ele estava saindo. E se ele tivesse vindo de fora para dentro, ele estava entrando. Então, o mesmo lugar pode significar um lugar de entrada ou pode significar um lugar de saída. Mas aí nós temos um problema porque o texto vai dizer chegando na cidade e o outro texto vai dizer saindo da cidade. Então havia uma dinâmica ali. E aí a arqueologia, muito tempo depois,
veio a descobrir que na verdade existiam duas Jericós, né? Uma Jericó antiga, que estava soterrada, e posteriormente essa cidade ela foi destruída e foi erigida uma nova Jericó. Então, naquela época existiam as ruínas da antiga Jericó e a nova cidade de Jericó. Então, um evangelista, a bateria, né? Então, um evangelista, ele olha para a antiga Jericó e diz que Jesus estava saindo de Jericó. Na verdade, ele estava saindo da antiga cidade e ele estava entrando na nova cidade de Jericó. Então percebam que, a depender da perspectiva, o lugar pode ser tanto a saída de uma cidade como a entrada de outra cidade. Mas isso não compromete o entendimento da passagem bíblica. Quem está no fundo está me ouvindo? Tranquilo. Então, deu para entender como a arqueologia ela é uma fonte fundamental para o entendimento de determinadas passagens na Escritura Sagrada. Terceiro ponto, a geografia. E aí eu peço que abram no Salmo 126, verso 4. Obrigado. Salmo 126, verso 4. Verso 4. 126. Salmo de número 126, verso 4. Então perceba, faz-nos regressar outra vez, Senhor, como as correntes do sul. Que correntes do sul são essas? A gente vai precisar de quê para isso? Da geografia. E a geografia vai nos explicar que na parte sul de Israel era uma parte muito árida, tanto que os israelitas vieram do Egito para Israel por uma parte desértica que acompanha ainda uma grande parte do sul de Israel. E esse deserto, ele tinha uma faixa de precipitação muito pequena de chuva durante todo o ano. Então era muito raro chover nessa região sul. Entretanto, de vez em quando, esse lugar que tinha uma faixa de precipitação muito pequena, o índice pluviométrico, falando em termos geográficos mais específicos, o índice pluviométrico naquele lugar era muito pequeno durante o ano quase todo. Mas, ocasionalmente, acontecia um fenômeno em que uma grande quantidade de massa de ar ela se concentrava naquele lugar, fazendo com que, de uma vez só, caísse uma grande quantidade de chuva. Só que como o terreno não estava preparado para isso, o terreno alagava e se formava naquela região sul uma espécie de córrego, uma espécie de corrente de água que era fruto dessa grande quantidade de chuva naquele lugar. Então, nesse salmo aqui, o salmista ele está fazendo uma menção a esse tipo de corrente, as correntes do sul, que eram correntes que aconteciam de maneira extraordinária e vinham de maneira abundante sobre a terra, fazendo com que grande quantidade de água ela viesse sobre aquele lugar. E é por essa razão que o salmista vai dizer: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Ou seja, assim como uma grande quantidade de chuva vem sobre uma terra seca de uma forma inesperada, faz com que os nossos compatriotas que continuam no cativeiro venham para a terra prometida de maneira súbita, de maneira inesperada. Então vocês percebem como o conhecimento geográfico ele é fundamental para a interpretação dessa passagem. É por isso que a geografia também é uma fonte muito importante para a interpretação bíblica. Um outro aspecto é a política. O entendimento da política é fundamental, não a política partidária de hoje, mas os aspectos políticos da época são fundamentais para a interpretação de uma passagem. Abra comigo aí Lucas capítulo 3, versículos 1 e 2. Essa eu vou ler porque tem um nome complicado aí. Lucas capítulo 3, versos 1 e 2. A gente vê como a política era fundamental para entendermos o contexto de uma passagem.
Lucas capítulo 3, versículo 2, versículos 1 e 2. Diz assim o texto: E no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisanias tetrarca de Abilém, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Perceba, para que a gente entenda o contexto em que João ele começa a pregar, a gente precisa entender que havia naquele momento uma situação de grande corrupção e imoralidade na política, tanto na política partidária, digamos assim, secular, como também na política eclesiástica. Só de maneira muito breve aqui para vocês entenderem. Naquele período, o texto está dizendo, no 15º ano do reinado de Tibério César, se eu não me engano, Tibério César começou a reinar no ano 4 a.C., entre 4 e 6 a.C., então nós temos aí aproximadamente o ano 9, 10, 11 depois de Cristo. Nesse período, o texto que ele vai nos mostrar que João ele começa a pregar no deserto. Só que havia aqui um detalhe muito importante, porque ele vai dizer que Pôncio Pilatos ele era governador, imperador na Judéia, Herodes ele era tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites. Acontecia aqui um estado de corrupção terrível, porque Herodes, que é descrito aqui nesse texto, ele estava tendo um caso com a filha, na verdade, ou irmã, meia-irmã, sua meia-irmã, que era filha, ou que era irmã de Filipe. Então o texto aqui ele vai dizer que Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia. Herodes estava tendo um caso com sua meia-irmã, que era irmã de Filipe. E João ele é levantado justamente para denunciar esse tipo de imoralidade que estava acontecendo. Então percebam que, quando a gente entende a configuração política daquela época, daquele lugar, a gente vai ter um entendimento do porquê que Deus levantou João para condenar a imoralidade que estava acontecendo do ponto de vista político naquele lugar. Mas havia também uma imoralidade na política eclesiástica, uma vez que o versículo 2 vai dizer: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Quem é um leitor atento vai saber que tem uma coisa errada aí. O que tem de errado aí? Tinham 2 sumos sacerdotes? Mas a lei não dizia que era apenas um? O que estava acontecendo aqui nesse período? Na verdade, o sumo sacerdote anterior era Anás, e Anás ele sai de cena e deixa como sumo sacerdote o seu genro, Caifás. Só que Anás não deixou de governar, ele continuou como uma espécie de mão invisível, governando juntamente com Caifás. Então tínhamos 2 erros aí. Primeiro, Anás deixou o sumo sacerdócio antes de morrer, sendo que a lei instituía que o sumo sacerdote era um cargo vitalício, ele só poderia ser substituído depois da sua morte. Segundo, nós tínhamos 2 sumos sacerdotes governando naquele momento, tendo em vista que Anás e Caifás estavam exercendo as funções de sacerdotes. Tanto é fato que quando Jesus ele estava para ser condenado, ele é apresentado ao sumo sacerdote naquele momento, e, se eu não me engano, o texto vai dizer que o sumo sacerdote era Caifás, sendo que, na verdade, o texto vai dizer que Anás era o sumo sacerdote, sendo que oficialmente o cargo era preenchido por Caifás. Então, isso aqui serve apenas de vislumbre para vocês perceberem como o entendimento do contexto político e eclesiástico ele é fundamental para entendermos algumas passagens. Nesse caso aqui, nós só vamos entender o porquê que Deus ele chama João para condenar atos de imoralidade que estavam acontecendo naquele período, quando nós percebermos essa configuração política e eclesiástica que existia naquela época. Tranquilo? Uma outra fonte de entendimento é a economia. Vamos lá para Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Apocalipse 2, 18.
na carta a Tiatira, nós só vamos entender o que estava acontecendo aqui em Tiatira se nós entendemos como funcionava a economia de Tiatira naquele momento, naquele lugar. Quem pode ler aí versículo 18? e 19:20 também. 19:20. Mas tenho contra ti, por toleráveis que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se constitui e como um sacrifício da idolatria. Perfeito, forte, né? Então, o que nós temos aqui nesse texto, né? E por que a compreensão de elementos econômicos é fundamental para entender o que estava acontecendo aqui? Tiatira era uma cidade muito famosa do ponto de vista comercial. Tanto é fato que lá em Atos 16, quando Paulo está na sua segunda viagem missionária, ele vai encontrar uma mulher vendedora de púrpura, chamada Lídia. E essa mulher é da cidade de Tiatira. Então, a tinta, né, a indústria de tecidos e a indústria têxtil de Tiatira era tão famosa que as pessoas elas saíam daquela cidade para ir comercializar suas tintas em outros lugares, em outras regiões. É o caso de Lídia, encontrado lá em Atos 16. Por conta do comércio muito forte, aqui talvez vocês não percebam isso, mas lá em Feira de Santana, por exemplo, que é uma cidade comercial, nós temos várias associações de classes, né? Então, o sindicato dos lojistas, o sindicato dos empreendedores, e aí você tem o ramo dos calçados, a rua dos acessórios de bolsa, a rua que vende brinquedo, a rua disso, daquilo. Então, da mesma forma também acontecia lá em Tiatira, você tinha associações de classe, né? Associações dos metalúrgicos, associações do pessoal da indústria têxtil, associação daqueles que eram representantes dos vendedores de, sei lá o que, de cobre, de outros metais preciosos. Então você tinha várias associações de classe. E cada associação de classe lá na cidade de Tiatira, essas associações de classe eram chamadas de guildas, né? Cada guilda tinha uma espécie de deus padroeiro. Então, da mesma forma que nós temos, né, o santo casamenteiro, né, o santo, né, do amor, né, o santo disso, daquilo, também, cada associação de classe tinha uma espécie de deus padroeiro. Está assim como a lista de presença, né? É a lista aí, Leão? É a lista de presença? É, beleza. Então, cada guilda dessa tinha uma espécie de deus padroeiro. E constantemente, as pessoas daquela cidade elas se reuniam para poder confraternizar e adorar aos deuses representantes das suas guildas. Só que essas festas, elas não eram festas apenas religiosas, mas eram festas também comerciais. Era como se as pessoas elas se juntavam nessas festas para adorar os seus deuses, mas também para realizar transações comerciais. Então, perceba, imagine alguém que fazia parte de uma guilda como essa, e essa pessoa agora se converte ao Evangelho. O que acontecia? Essa pessoa, ela, ao ser impedida de participar das festas, ela não era impedida apenas de adorar um Deus estranho, mas ela era impedida também de realizar transações comerciais. Então, consequentemente, ela entrava na falência ou no total descrédito econômico naquela sociedade. Jezabel, né, essa falsa profetisa, muito provavelmente, alguns eruditos vão dizer, que o ensino dela consistia em dizer o seguinte: olha, não tem problema não vocês participarem dessas festas, vocês são comerciantes, vocês fazem parte de uma associação de classe. O objetivo dessas festas não é apenas cultuar os deuses, mas sim realizar transações comerciais, então vocês não estão impedidos de participar dessas festas. E além disso, ela dizia o seguinte: olha, afinal de contas, como é que vocês vão conhecer as artimanhas do diabo se vocês não se infiltrarem, né, não se aprofundarem, não conhecerem
as profundezas de Satanás. É por isso que o texto vai falar sobre isso, as profundezas de Satanás. Ou seja, Jezabel ensinava que os crentes que faziam parte das associações de classes, das guildas, eles não estavam impedidos de participar das festas de adoração aos deuses pagãos, porque aquilo, nas palavras de Jezabel, não era um culto de adoração a deuses estranhos, mas sim uma cerimônia cívica, uma cerimônia comercial, fazia parte da cultura daquele lugar. Então, diante disso, ou com esse contexto, fica muito mais fácil entendermos aquilo que Jesus está dizendo aqui à igreja de Tiatira. Quando ele combate a falsa doutrina de Jezabel, ele está combatendo justamente o ensino daqueles que pensavam que não tem problema eu ir no barzinho junto com no happy hour da minha empresa, não tem problema eu ir para um prostíbulo com os empreendedores da minha empresa, porque aquilo é uma questão de negócios. Então, essa falsa doutrina de Jezabel, descrita aqui na carta de Tiatira, só pode ser compreendida adequadamente se nós tivermos conhecimento do contexto econômico da cidade de Tiatira. É por isso que o entendimento da economia é fundamental, é uma fonte para a interpretação do texto bíblico. Tranquilo? Além da economia, nós temos outros 3 elementos que eu vou imbricar em só, que é a família, a habitação e também o cotidiano. Os conhecimentos de habitação e do cotidiano são fundamentais para entendermos algumas práticas e alguns textos. Lá em Lucas, por exemplo, capítulo 5, versículo 19, nós veremos que um homem que era paralítico, ele foi tirado de dentro de casa por cima do telhado. E aí você olha para o telhado da sua casa e fala, rapaz, se a cabra subir aí, subir um bocado de homem em cima, é arriscado quebrar, né? Como é que eu vou fazer força para tirar alguém de dentro de casa com o telhado? E aí vocês vão entender, tem um livro muito bom, eu tenho ele físico, mas minha mochila estava muito pesada, não tinha como trazer muita coisa. É o Manual de Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, é um livro da CPAD, muito bom, né? Eu vou até mandar a versão em PDF lá no grupo, né? Mas quem tiver interesse de adquirir, é muito bom, porque ele vai trazer várias descrições de algumas questões cotidianas e culturais dos tempos bíblicos que nós não entendemos se nós não visualizarmos. E aí nós vamos perceber, eu tenho até a foto aqui, mas não tem um slide para projetar, mas as casas daquela época, o telhado ele era uma espécie de laje. Então as pessoas elas tinham um telhado baixo e uma espécie de laje, mas uma laje feita de barro e de outras ervas que cresciam ali em cima, de modo que a parte de cima da casa era muito semelhante àquilo que a gente chama aqui de terreiro, né? Era uma região plana e uma região com algumas ervas daninhas, algumas hortaliças e alguns matos que cresciam ali em cima, de modo que as pessoas conseguiam até ficar ali em cima, se sustentavam ali em cima. Elas eram uma espécie de varanda hoje em dia, era essa parte superior da casa. Então era tranquilo para aquelas pessoas daquela época ficarem em cima das suas casas, em cima do telhado da casa. Então, quando o texto ele vai falar do telhado, ele não está falando de uma telha de cerâmica como nós temos hoje, mas sim uma espécie de laje. E é por essa razão que as pessoas conseguiam se sustentar em cima. E assim nós vamos entender aquilo que o escritor estava querendo dizer lá em Lucas 5,19, quando falou que o paralítico ele foi suspenso pelo telhado da sua casa. Então, esse conhecimento das formas de habitação, né, da maneira como as pessoas viviam o seu dia a dia no período bíblico, é fundamental para entendermos algumas passagens. Um outro exemplo, falando do cotidiano, lá em Mateus capítulo 23, versículos 23 a 26, eu quero ler esse texto aqui com vocês. Mateus 23, 23 a 26. Nós temos Jesus criticando, né, fazendo, me perdoe a expressão, um esculacho dos fariseus, né, falando dos escribas fariseus, aquilo que eles faziam de errado. E nesse texto, nós temos a descrição de alguns elementos do cotidiano dos fariseus. Mateus capítulo 23, versículos 23 a 26, diz assim: ai de vós, escribas fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei,
o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Perceba aqui esse versículo 24. Ele diz, coais um mosquito e engolis um camelo. Você olha assim, como assim? E aí você vai perceber, quando você estuda os costumes dos fariseus daquela época, vocês vão entender que os fariseus, eles coavam os sucos, né, aquilo que eles bebiam, que eles ingeriam, porque eles tinham medo que naquele processo ali algum mosquito tenha pousado no seu alimento e consequentemente tornado aquele alimento impuro. Então, por essa razão, eles coavam, né, as bebidas para que nenhum mosquito pudesse contaminar aquilo que eles iriam beber. E é por essa razão que Jesus utiliza um elemento do cotidiano deles para fazer uma crítica. Coais um mosquito e engolis um camelo. No verso seguinte, verso 25: ai de vós, escribas fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Os fariseus também tinham esse costume de limpar, né, muito bem os pratos, os copos, aquilo que eles iriam ingerir, constantemente, de maneira repetida, de maneira até doentia, como a gente diria hoje, justamente com medo de que o contato daquele prato, né, daquele copo, com a poeira ou com o ar do dia a dia, pudesse contaminar aquele prato, aquele talher, aquele copo. Então, se nós entendermos como funcionava o cotidiano dos fariseus, nós vamos ter um entendimento dessa passagem muito mais clara. É por isso que, como eu citei para vocês, a literatura clássica, a arqueologia, elementos voltados aos costumes, ao cotidiano, a habitação, a família, a economia, a política, são fundamentais, são fontes fundamentais para o entendimento de passagens bíblicas. Amém? Dúvidas? Questionamentos? Não tem? Então vamos para a última parte da nossa aula de hoje, que é falar um pouco acerca dos contextos, especificamente. Contexto histórico e contexto lógico. Essa terminologia, contexto histórico, aqui eu estou empregando segundo emprega o grande Osborne. No livro que eu enviei para vocês, a Espiral Hermenêutica, ele vai falar do contexto histórico como sendo uma espécie de panorama geral de um livro para que eu possa ter antes de começar a ler e consequentemente entender aquilo que está sendo proposto. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai nos falar, nos mostrar que o contexto histórico ele é composto de alguns elementos que vocês vão encontrar na maioria das Bíblias de estudo. A maioria das Bíblias de estudo, antes de trazer o livro, ela vai apresentar algumas informações acerca daquele livro. Que informações são essas? Autoria, data, destinatários, propósitos, temas. Então, basicamente, são esses elementos fundamentais de um contexto histórico de uma passagem ou de um livro. Então, todas as vezes que eu pegar um livro da Bíblia, eu preciso entender, e é por isso que eu falei para vocês anteriormente, eu preciso entender primeiro quem é o autor desse livro. Consequentemente, ao saber quem é o autor desse livro, eu vou ter uma ideia da data em que ele foi escrito. Não é isso? E essa data, quando eu encontrar essa data, eu preciso ir para aquele meu plano cronológico da Bíblia e localizar em que momento da história aquele livro foi escrito, identificar os destinatários, para quem que esse livro foi escrito, os propósitos, ou seja, para que esse livro foi escrito, com qual finalidade esse livro foi escrito, e por último, entender quais são os temas que esse livro vai tratar. Então eu vou pegar um exemplo aqui com vocês, o livro de Levítico. Pega aqui o livro de Levítico.
Levítico. E aí me pergunto, quem foi o autor de Levítico? Quem foi? Moisés, não é isso? No primeiro elemento do Levítico é a autoria Moisés. Se eu sei que foi Moisés que escreveu, e eu sei que os livros escritos de Moisés foram escritos durante o período do Êxodo, então eu tenho uma datação aí do livro de Levítico que está situado aproximadamente entre os anos 1440 a.C. e 1400 a.C. Então, se eu tenho conhecimento dessa data, e eu sei, com base naquele panorama cronológico que eu fiz da Escritura, essa data foi o período do Êxodo. Então eu vou entender que o livro de Levítico ele foi escrito enquanto o povo de Deus estava saindo da terra do Egito, antes de chegarem na terra prometida. Aí eu vou entender a referência da data do livro com o qual foi escrito. Logo depois de entender a data, eu preciso me perguntar, para quem esse livro foi escrito? E aí eu vou compreender que esse livro foi escrito para o povo de Deus, para os israelitas que tinham acabado de sair de uma terra de idolatria, de uma terra de adoração a deuses estranhos. Então, se eu entendo que os destinatários eram os israelitas, eu vou entender que, tendo como base a referência de data e os destinatários aos quais eles foram escritos, e o contexto dessa escrita, como eu falei para você anteriormente, a necessidade que o povo tinha de conhecer as coisas de Deus, e eu olho para o conteúdo de Levítico, eu vou perceber que o livro de Levítico ele está preocupado com uma coisa. Ele está preocupado em explicar para o povo como deveria funcionar o culto a Deus. Como deveria funcionar a adoração a Deus. É como se Deus estivesse dizendo, olha, vocês estavam aprendendo um modelo de adoração completamente errado. Eu agora vou mostrar para vocês como se adora de maneira correta. Então, o livro de Levítico, ele tem como propósito tratar, ou falar acerca do culto a Deus. Especificamente, acerca da lei cerimonial. Então, como funcionaria a cerimônia do culto? Como é que o culto deveria ser tratado? O propósito do livro de Levítico era esse. E aí, dentro desse propósito, eu vou encontrar alguns temas que no livro de Levítico ele vai apresentar. Por exemplo, ele vai falar sobre santidade. Ele vai me falar sobre o pecado. Ele vai me falar sobre expiação. E ele vai me falar acerca de um calendário, acerca de dias festivos, datas festivas. Então, percebam que esse panorama histórico de um livro, ele é fundamental para o entendimento de uma passagem. Então, se eu pego lá, eu acho que é o capítulo 10, versículo 14, que Nadab e Abiú acendem fogo estranho, não é isso? Um texto conhecido. Vamos lá, Levítico capítulo 10, Levítico 10, Levítico 14, Levítico 10, é isso mesmo, Levítico 10, quando fala que Deus ele matou Nadab e Abiú, versículos 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, porque eles não ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor.
Eu não posso pegar esse texto aqui e querer aplicar esse texto hoje. Dizer, olha, se você não colocar o incenso, né? Se você não colocar a lâmpada aqui na igreja corretamente, você vai ser consumido aqui. Porque a Bíblia diz aqui, ó, que o incensário, né, o que dá a luz ou que dá o incenso na igreja, tem que ser colocado de maneira certa. Eu não posso fazer essa interpretação, por quê? Porque existe um contexto histórico no qual essa passagem foi escrita. Que contexto foi esse? Né? Escrito por Moisés, no período do Êxodo, para o povo de Israel, para falar acerca do culto cerimonial a Deus. Lei cerimonial essa, que se nós tivermos como princípio a ideia de revelação progressiva, a gente vai entender que essa lei cerimonial ela foi abolida, então ela era apenas um símbolo de algo que haveria de vir. E entender que isso está dentro da temática do livro de Levítico. Então, o contexto histórico ele vai nos servir para limitarmos o alcance daquela interpretação bíblica, para que nós não venhamos cometer erros, né? E um dos erros principais que é cometido é o chamado anacronismo. Então, o que é o anacronismo? É você querer interpretar uma passagem que está dentro de um contexto histórico com a visão ou com os olhos de uma mente moderna, né? De uma mente completamente mudada. É como se eu pegasse o termo escravidão, né, no Antigo Testamento e eu achasse que a escravidão ela era aquela escravidão que aconteceu aqui no Brasil, uma escravidão racial. Eu digo, olha só, a Bíblia está falando de escravidão aqui, mas não é escravidão no contexto que aconteceu aqui no Brasil aproximadamente 13 mil anos depois. Não. Existe um contexto histórico no qual aqueles relatos eles são situados. E isso tem que ser observado como base para a interpretação bíblica. E esses 5 pilares aqui, autoria dada, destinatários, propósitos e temas, são fundamentais para essa interpretação do ponto de vista histórico. Sim. Perfeito. Sim, sim. Exatamente, muito bem colocado. Então, a lei era dividida: lei cerimonial, lei política, lei moral, e a lei cerimonial ela continha prescrições que eram meramente sanitárias, né, ou médicas, tinham uma finalidade de um conhecimento científico sanitário que não existia da mesma maneira que nós temos hoje. Então, se uma pessoa tinha uma doença como a lepra, né, o livro de Levítico ele vai fazer uma série de instruções acerca da lepra, do leproso, que hoje é chamado, né, por aproximação da hanseníase, né, uma pessoa daquela época que tinha lepra era afastada da sociedade. Isso não quer dizer que nós devemos entender que aquilo tinha uma dinâmica espiritual, mas sim era uma medida do ponto de vista sanitário para que aquela doença não viesse se propagar por toda a comunidade israelita. Então, o contexto histórico é basicamente esse tipo de aproximação. Deu para entender tranquilo? Então vamos agora para o grosso, que é o contexto lógico. Bom, basicamente, o que é o contexto lógico? Você pode aumentar só um pouquinho que eu vou diminuir minha voz. Oi, sim, senhor.
enquanto consumir. Vossa Excelência, se qualquer santo, você vai comer. A convicção de Deus diz assim: na alma que pecar, essa morrerá. Um apocalipse. Ele que está vivo, mas está morto. A melhor função para nós hoje, trazer o assunto na sua família. Na misericórdia da fora aqui nessa manhã. Muito obrigado. Com certeza. Amém. Então, falando um pouco falamos agora acerca do contexto histórico, autoria, data, destinatários, propósitos e temas. Precisamos entender agora o contexto histórico, né? E aqui eu presto a atenção de vocês, porque essa parte era um pouco chata, né, no sentido de trabalhosa, mas era necessária para que nós possamos ter uma abertura do texto. E eu vou usar como exemplo para vocês a Epístola de Judas, né, porque é uma epístola pequena, para a gente não passar horas e horas aqui fazendo um detalhamento lógico pela determinada passagem de um livro maior da Bíblia. Então vamos pegar a Epístola de Judas aí e vamos aplicar alguns princípios para a determinação do contexto lógico da passagem. Vou fazer uma leitura dinâmica aqui da Epístola para a gente entender, certo? Epístola Universal do Apóstolo Judas. Prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles que, indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal porque não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas e fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando a pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados,
Lembrai-vos das palavras que vos disseram, que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo suas próprias e íntimas concupiscências. Estes, os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito, mas vós, amados, edificando-nos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de algum que estão em dúvidas, e salvai alguns arrebatando do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar e tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, a único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja agora e majestade, domínio e poder, durante todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Essa epístola, eu acho ela fantástica, ela é muito rica, muito profunda. Se a gente fosse fazer, eu propus a Rafael até o estudo aí, né, Rafael? Que duraria umas 8 semanas, 9 semanas estudando Judas. Mas eu trouxe ela para que a gente pudesse fazer duas coisas aqui que são fundamentais no contexto lógico. A gente falou do contexto histórico do livro, ou seja, aquilo que está por trás do livro. E agora vamos entrar dentro do livro e fazer algumas determinações para podermos compreender o que está escrito em cada uma das suas passagens. Duas coisas são fundamentais para fazermos esse contexto lógico. Primeiro, o mapa do livro. E segundo, aquilo que é chamado de diagrama das frases. Ou seja, toda vez que eu quero entender uma passagem, eu quero fazer a interpretação de uma passagem, sem que eu precise necessariamente recorrer aos comentários bíblicos, antes de eu fazer tudo isso, eu preciso entender a estrutura do livro e, segundo, entender a estrutura do parágrafo. A estrutura do livro, nós chamamos aqui especificamente, na verdade, o Grant Osborne, ele vai chamar de mapa do livro. E é isso que nós queremos fazer aqui primeiro. Primeiro, o mapa do livro. E o que é esse mapa do livro? O mapa do livro nada mais é do que uma espécie de topografia do livro. Eu faço essa leitura aqui e eu identifico que o livro ele é dividido em determinadas partes, em determinadas seções. Para que isso vai me servir? Isso vai me servir para que eu possa identificar em qual parte do livro eu estou. Para que eu possa determinar o significado das palavras e das frases, eu preciso entender qual é o tópico, qual é a seção daquele livro que eu estou tratando agora. Então, quando eu olho o livro de Judas, eu percebo que era dividida, ou eu nominei as divisões da seguinte maneira. Versículos 1 e 2, nós temos aqui aquilo que é chamado de prefácio ou saudação. Vou chamar aqui de prefácio. Prefácio. Versículos 3 ao 4, nós temos os propósitos desse livro. Judas vai explicar o porquê que ele sentiu a necessidade de escrever esse livro. É um propósito. Versículo 5 em diante, eu tenho aquilo que eu vou chamar aqui, versículo 5, 6 e 7, de advertência à vigilância. O que é que Judas vai fazer? Deixa eu explicar um por um. Primeiro, no prefácio à saudação, Judas ele vai se apresentar. Ele vai dizer quem eu sou. Eu sou alguém que, de fato, um homem que é chamado por Deus, ou conhecido, pode ser chamado como um homem apostólico, já que ele era irmão de Tiago, meio irmão de Jesus. Ou seja, aqui nós temos até um aspecto de humildade da parte de Judas. Ele não se apresenta como irmão de Jesus. Ele pode dizer, eu, Judas, irmão de Jesus, e lhe daria uma autoridade muito grande. Mas ele não se chama aqui de irmão de Jesus, ele vai se chamar de irmão de Tiago. Sendo que esse Tiago ele era irmão de Jesus. Então Judas também era irmão de Jesus. Ele vai fazer uma apresentação de si mesmo e vai
ministrar uma série de bênçãos para aquela comunidade. Logo em seguida, nos versículos 3 e 4, ele vai dizer o porquê que ele escreveu aquela carta. Ele vai dizer que ele estava procurando escrever acerca da salvação do nosso Senhor, mas ele sentiu a necessidade de escrever acerca da batalha, para que os irmãos batalhassem pela fé que lhes foi dada, uma vez que existiam algumas pessoas que tinham se infiltrado no meio deles e estavam disseminando falsas verdades, falsos conhecimentos, somente a título de curiosidade. O que estava em jogo aqui, o conhecimento que estava sendo disseminado aqui, era o conhecimento dos chamados proto-agnósticos, que era uma heresia muito comum no final do século I na Igreja do Senhor, que disseminava a ideia de que Jesus Cristo não era Deus, a ideia de que a salvação, uma espécie de liberalismo, de que a salvação ela era alcançada independentemente da santidade. Então, eu poderia continuar vivendo no pecado, não precisaria manifestar nenhum tipo de mudança na minha vida, que ainda assim eu seria salvo, já que Cristo me libertou do pecado. Então, Judas constata essa situação e ele agora escreve essa carta com esse objetivo. Então, o propósito está descrito aqui nos versículos 3 a 4. No versículo 5 a 7, ele vai fazer um alerta à vigilância. Aqui apenas de alerta. E alerta é esse? Ele vai dizer o seguinte: olha, você tem que tomar cuidado com o seguinte: Deus, ele não tem misericórdia daqueles que pecam deliberadamente. Por mais próximos que eles estejam de Deus, Deus ele não tem misericórdia na hora de julgar. Quando o juízo de Deus ele é estabelecido, não tem retorno. Então vocês têm que tomar cuidado para não caírem da mesma maneira que também caiu o povo de Deus, que caíram os anjos e que caíram aqueles habitantes da terra de Sodoma e Gomorra. Então ele vai fazer esse alerta para o povo. Logo em seguida, nós temos uma descrição, versículos 6 até o 18, não é isso? Perdão, do 8 ao 16, na verdade. Do 8 ao 16 nós temos uma descrição das características dos falsos mestres. Ele vai caracterizar características dos falsos mestres. Então, quem são esses opositores? Quem são esses mestres que estão disseminando esse ódio e essas doutrinas erradas no meio do povo de Deus? Ele vai fazer uma descrição de quem são eles. Ele vai dizer que eles agiram como Caim, agiram como a rebelião de Corá, eles agiram como pessoas no passado que são símbolo de revolta, que são símbolos de rebelião, que são símbolos de pessoas insubordinadas. E logo em seguida, nos versículos 17 a 23, ele vai fazer um chamado, 17 a 23, ele vai fazer um chamado à fidelidade. Ele vai dizer o seguinte: olha, mesmo apesar dessas falsas doutrinas sendo ensinadas, vocês não podem se deixar influenciar por isso. Vocês não podem se deixar fundamentar nisso. O fundamento de vocês é a doutrina dos apóstolos. Vocês não podem se deixar levar pelo ensinamento dos falsos mestres. Vocês foram chamados para viver de acordo com aquilo que os apóstolos ensinaram. Então esse é chamado à fidelidade que ele vai fazer dos versículos 17 ao 23. E por fim, ele vai fazer uma doxologia. Versículos 24 e 25. Nós temos uma doxologia, que é uma espécie de exaltação à doutrina de Cristo, mostrando que eles só obtiveram aquela condição de salvos e eleitos por conta da obra salvadora de Jesus Cristo. Que eles possam sempre confiar, não nos homens, mas que eles confiem no Deus que guardava eles, que protegia eles e que podia fazer com que eles permanecessem firmes na fé deles. Então, ao fazer um mapa do livro, depois, lembrando, o primeiro passo é o contexto histórico. Então eu vou entender o que é que está antes do texto: autoria, data, destinatários, propósitos e temas. Depois que eu faço isso, eu faço um mapa do livro, buscando entender
quais são as seções nas quais o livro é dividido. Feito isso, né, eu estou dentro do contexto lógico, eu vou entender, né, logicamente, se eu pego um versículo que está aqui, eu tenho que entender que o tema geral desse contexto de versículos é o chamado à fidelidade. Então eu tenho que interpretar um versículo que está contido aqui dentro à luz de tudo aquilo que a seção está dizendo. Da mesma maneira, se eu pego um versículo aqui, o versículo 6, por exemplo, eu tenho que entender que esse versículo está dentro do contexto de um alerta que é feito ao povo de Deus, para que o povo de Deus eles possam permanecer vigilantes, tomem cuidado para não tropeçarem e não seguir os maus exemplos. Então, quando eu vou interpretar um versículo, interpretar uma frase, interpretar uma palavra, eu preciso ter noção, primeiro, dentro do contexto lógico, de qual seção é essa do livro. Se eu pego o livro de Coríntios ali, por exemplo, eu vou interpretar algo que está no capítulo 14. Eu preciso entender que a seção do capítulo 12 ao 14 é acerca dos dons espirituais. Então, se eu pego um texto ali no capítulo 13, por exemplo, que está falando sobre o amor, eu sei que ele está falando sobre o amor, e você não pode pegar aquilo ali e aplicar aquilo ali diretamente ao casamento, por exemplo, porque a seção do capítulo 12 ao 14 está relacionada a dons espirituais. Então não posso fugir daquilo que a seção está me dizendo, do propósito daquela seção. Assim como um livro como um todo, ele tem um propósito, cada seção dessa daqui tem um propósito. Aqui ele quer se apresentar, ele quer ministrar salvações e graças, aqui ele está explicando o propósito, aqui ele está alertando os crentes, aqui ele está descrevendo falsos mestres, aqui ele está chamando os crentes para a fidelidade, e aqui ele está fazendo a doxologia. Então eu preciso ter uma compreensão das seções desse livro. Feito isso, agora eu quero pegar um recorte. Eu quero pegar alguns versículos aqui de uma das seções, versículos 12 e 13, para interpretar os versos 12 e 13. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui e eu vou pedir para alguém ler os versos 12 e 13. O próximo passo é estabelecer aquilo que nós chamamos de diagrama das frases. O que é o diagrama das frases? Quando eu pego um parágrafo, uma seção, eu preciso entender qual é o fluxo das expressões que estão sendo utilizadas ali, qual é o fluxo dessas palavras, como é que eu vou estabelecer a dinâmica daquelas palavras, daquelas frases que estão sendo empregadas ali. Qual a relação de subordinação entre aquelas palavras? Isso é fundamental para entendermos o contexto. Eu quero mostrar isso para vocês, para a gente finalizar. Os versículos 12 e 13 da Epístola de Judas diz assim: estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que esfumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para os quais está eternamente reservada na negrura das trevas. Então, esse parágrafo aqui, que compreende os versículos 12 e 13, eu subdividi ele em, basicamente, 6 linhas argumentativas. E a gente vai mostrar, eu vou mostrar isso para vocês aqui. Deixa eu escrever. Bom, primeiro ele vai dizer: eu vou escrever menor aqui, porque senão não vai dar para conseguir ver, tá certo?
Estes são manchas em vestes de amor. Aí desce. Dentro desse mesmo contexto, eu vou anotar aqui primeiro e depois eu explico para vocês, certo? Banqueteando-se. É muda. 2. E apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água. E aí continua. Levadas pelo vento. São como árvores murchas. O texto vai dizendo, são infrutíferas. Ou às vezes mortas, é isso? Desarraigadas. Sim. Ondas impetuosas do mar. Todo mundo que estima suas desvalorizações. Seis estrelas errantes. Continua, para os quais está eternamente reservada no encanto das trevas. Está aqui para os quais Bom, essa daqui talvez seja a parte mais importante da aula, por isso que eu já chego no final, né? Dentro da ideia de contexto lógico, a gente precisa entender o fluxo dos pensamentos, né? Como que os pensamentos eles são desenvolvidos, os argumentos eles são desenvolvidos. Nesse parágrafo aqui, depois que eu já entendi o mapa do livro, e eu entendo que essa seção está falando acerca das características dos falsos mestres, eu preciso entender que como que os argumentos eles vão se arranjando. Então, aqui vocês vão perceber que Judas ele vai utilizar 6 figuras para poder caracterizar os falsos mestres. Primeiro ele vai usar a figura
das manchas. Segundo, ele vai utilizar a figura de apacentar a si mesmo. Terceiro, ele vai utilizar a figura das nuvens. Quarto, ele vai usar a figura das árvores. Quinto, ele vai utilizar a figura das ondas. E sexto, ele vai utilizar a figura das estrelas. Para cada uma dessas características que ele emprega para os falsos mestres, ele vai, às vezes, apenas caracterizar dessa forma, ou outras vezes ele vai acrescentar adjetivos ou outras características sobre aquela característica que ele já apresentou. Então, você vai perceber, por exemplo, quando o texto ele diz: esses homens são manchas em vossas festas, não é isso? Esses homens são manchas em vossas festas de amor. Ele está desenvolvendo o raciocínio aqui. Só que a frase acaba, quando ele vai para a frase seguinte, ele não está inaugurando um novo argumento. Ele está argumentando em cima do argumento anterior. Esses homens são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se conosco. Banqueteando-se conosco não está inaugurando um novo argumento. Está reforçando o argumento acerca do fato de que eles eram manchas nas festas deles. Segundo, ele vai falar que essas pessoas eles apacentavam-se a si mesmos sem temor. Só um detalhe aqui. Porque é importante, inclusive, entender a seção? O texto começa: estes são manchas. E aí você primeiro pergunta: estes quem? Estes quem? A seção está falando sobre características dos falsos mestres. Então, esses aqui estão se referindo a quem? Aos falsos mestres. Então, é como se eu lesse: esses falsos mestres são manchas em nossas festas de amor, banqueteando-se a si mesmos sem temor. Então, aqui eu tenho o primeiro argumento desenvolvido. Segundo, eles apacentam-se a si mesmos sem temor. Desenvolveu um argumento. Ele acrescentou alguma característica sobre esse fato de apacentar a si mesmo? Não. Tanto que o próximo tópico, a próxima frase, ele vai inaugurar um novo argumento. Eles são nuvens sem água. Mas ele para aqui? Não. Ele vai adicionar uma característica sobre as nuvens sem água. Então aqui eu não tenho, quando ele vai dizer levados pelo vento de uma a outra parte. Quando você, e aí a geografia é interessante para isso, né? Quando nós temos nuvens com pouca água, né? Ou com densidade muito pequena de água, né? Você tem uma nuvem muito densa, que eu acho que é o cumulonimbus, né? É uma nuvem muito densa, e você tem nuvens menos densas. Essas nuvens que têm pouca água, que são menos densas, elas são facilmente levadas pelo vento. Então, sobre o argumento de que esses falsos mestres eram nuvens sem água, ele acrescenta a ideia de que eles são levados pelo vento de uma a outra parte. Então, levados pelo vento não é um novo argumento, é um complemento do argumento 3. Certo? Logo em seguida, ele vai agora iniciar um novo argumento. Dizer o seguinte: esses homens, eles são árvores murchas. E aí, dessa figura de árvores murchas, ele vai acrescentar mais 3 características. Ele vai acrescentar 3 complementos sobre a ideia de árvores murchas. Então, você tem aqui 4 frases descrevendo o mesmo argumento. Árvores murchas, infrutíferas. Quem são infrutíferas? As árvores. 2 vezes mortas. Quem são mortas? As árvores. Desarraigadas. Quem estão desarraigadas? As árvores. Então, percebam que, ao estabelecer um diagrama de frases, eu consigo entender como flui o pensamento do escritor. Muitas vezes ele emprega uma única frase para descrever um argumento, mas aqui ele utiliza 4 frases desenvolvendo o mesmo argumento. 5. Ele agora vai utilizar a figura das ondas, e ele vai dizer que esses homens, eles são ondas impetuosas do mar. Ele acrescenta alguma coisa sobre essas ondas? Sim. Ele vai dizer que essas ondas, elas espumam as suas mesmas abominações. Sabe quando a onda
ela bate na pedra constantemente, que ela faz aquela espuma, aquele espécie de compilado de dejetos, né, de impurezas, aquilo demonstra a impureza contida dentro da água. Então, da mesma maneira também, aqueles homens, eles demonstram a sua impureza com as ondas que batem naquelas rochas, naquelas pedras. Então, aqui, nessa frase, ele está complementando o argumento anterior. E, por fim, ele vai utilizar a figura das estrelas errantes, né? É como aquela ideia de estrela cadente. Né? Uma estrela cadente, a estrela errante, é aquela que aparece no horizonte e logo some. Aquela estrela chama a atenção porque ela brilha muito, né? Mas ela logo se perde. Então, da mesma maneira, vai dizer que aqueles homens são como estrelas errantes. Eles até parecem brilhar muito, até parecem bonitos e maravilhosos, mas logo eles estão reservados às densas trevas. Logo eles somem, desaparecem e nunca mais voltam. Então, percebam que ao estabelecer esse diagrama de frases, eu consigo como é que eu posso falar? Esmiuçar melhor aquele texto, abrir o texto de maneira que eu consiga trazer várias aplicações. Então, eu posso aqui, falando de um sermão temático, por exemplo, né, falar acerca de 4 características de um falso mestre, né, de acordo com o versículo 12 aqui de Judas. E aí eu pego apenas um desses argumentos aqui. E eu falo que os falsos mestres, eles são como árvores murchas, árvores infrutíferas, árvores 2 vezes mortas e árvores desarraigadas. Então percebam como eu não leio, não olho para o texto apenas olhando como se esse argumento aqui fosse uma única estrutura. Eu digo, às vezes eu estou lendo e eu digo o seguinte: esses homens são como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. E eu penso que tudo está se referindo a uma coisa só, mas não é verdade. Aqui eu tenho 4 características diferentes. Eu estou abrindo o conceito para que eu possa compreender melhor e trazer uma interpretação mais adequada daquilo que está sendo apresentado. É por isso que eu falei para vocês, né, que a gente pensa em fazer um curso de homilética, mas antes da homilética eu preciso da hermenêutica. Eu preciso, para que eu possa aplicar para a igreja um determinado texto, eu preciso antes entender o texto corretamente. Eu preciso fazer uma leitura correta do texto para que eu possa transmitir, pregar, ensinar, né, aplicar em minha vida devocional aquele texto. Então, por isso, o contexto ele é fundamental para a interpretação dos textos bíblicos. Nós falamos aqui nessa tarde acerca da importância da cronologia bíblica. Vimos uma ordem cronológica da palavra de Deus, daquilo que é apresentado nos textos bíblicos. Depois, entendemos um pouco acerca dos povos que são descritos na Escritura Sagrada. Logo em seguida, nós buscamos entendimento acerca das fontes fundamentais que nos auxiliam na interpretação da Escritura. E, por fim, nós entendemos propriamente como se dá ou como fazer um panorama do contexto histórico, do contexto lógico, através de um mapa do livro e através de diagrama de frases. E assim nós entendemos como aquela palavra, aquela frase, ela dialoga com todo o contexto da Escritura. Como eu entendo aquela passagem à luz de tudo aquilo que a Escritura me diz. E essa é basicamente a importância que nós temos do contexto para a compreensão da Escritura Sagrada. Amém? Dito isso, alguma dúvida, questionamento? A hora é agora. Sim? Desapareci?